Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos finalizar o conteúdo do Barroco, falando do maior poeta barroco aqui no Brasil, que foi o Gregório de Matos Guerra. Até porque não tivemos muitos poetas aqui brasileiros do Barroco. Antes dele tivemos o Bento Teixeira, ah, e ele foi mais assim, né, um cara que iniciou o movimento, mas um autor menor, digamos assim. Hoje nós vamos falar do Gregório. Ele também é conhecido como Boca do Inferno. Vamos entender aqui rapidão um pouquinho o contexto dele, o porquê desse apelido Boca do Inferno, para a gente poder falar da literatura dele. O cara é chamado de Boca do Inferno por conta do tanto de críticas que ele fez. Não tem nada a ver com satanismo ou com ser contra religião, não, nada disso, tá? Ele até vai contra o catolicismo em algum momento, mas a gente vai entender esse processo. Só que o apelido dele é devido ao tanto de crítica que ele fez a tudo. Crítica à igreja, sim, crítica à política, crítica às pessoas, crítica a tudo. O cara era muito crítico, tá? Não podia ver nada, ele estava lá criticando. Beleza? Esse é o Gregório de Matos Guerra. Um cara que tinha grana, tá? Ele é bem nascido, filho de fazendeiro, estudou em Portugal, trabalhou um tempo em Portugal como procurador da Bahia, tá? Baiano. E, assim, muito intelectual, muito inteligente, só que bem insano também, digamos assim, tá? E a gente vai trabalhar um pouco o Gregório de Matos, entender ele e também abordar a antologia poética, né? A coletânea de poesias que ele tem. Perfeito? Então, vamos lá. As figuras de linguagem mais utilizadas por Gregório de Matos, quais são? Metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole e prosopopeia. Vamos entender cada uma delas, rapidinho aqui. A metáfora é o que mesmo? É uma espécie de comparação, né, em que você afirma que algo é o que de fato não é. A antítese é quando você utiliza palavras ou ideias de oposição, que são contrárias. O paradoxo, não muito distante da antítese, também traz ideias contrárias, mas são ideias contrárias que se fundem e se anulam, afinal, né, assim, no contexto. Então, só diferenciando. A metáfora, rapidinho aqui, a metáfora seria algo como eu dizer assim: você é luz, é raio, estrela e luar. Você não é luz de fato, nem raio, estrela, luar, ok? A antítese é quando eu coloco palavras como noite e dia na mesma frase. Eu tenho palavras de oposição, né? Antônimos. E o paradoxo é quando eu digo, por exemplo, dormir acordado. Como que é possível você dormir estando acordado? Né? São palavras antitéticas, digamos assim, mas também estão se fundindo e se anulando. A hipérbole é o exagero, tá? Por exemplo, se eu disser assim, eu estou com tanta fome que comeria um boi inteiro. Você não tem uma fome para comer um boi inteiro, mas é aquele exagero no discurso. E a prosopopeia é a personificação, quando você atribui vida a seres inanimados ou ações humanas a animais, tá? Então, essas são as figuras de linguagem mais utilizadas pelo Gregório de Matos Guerra. É claro que ele tem outras figuras, que ele se utiliza de outras figuras, mas essas aqui são as principais, ok? E que tipo de poesia que ele escreveu? No geral, ele gosta muito de escrever soneto, tá? Aquela estrutura de dois quartetos mais dois tercetos, normalmente com versos decassílabos. Perfeito? Normalmente é essa estrutura, mas nem sempre vai ser só isso, tá? E a temática de suas estruturas? Ele tem 4 temáticas distintas: a poesia sacra, a poesia lírico-amorosa, a poesia satírica e burlesca e a poesia erótica, tá? Nessa daqui nós teremos um palavreado meio tenso, mas a gente vai ver, vai entender a diferença de cada uma delas. Perfeito? Vamos falar aí da poesia sacra de Gregório de Matos Guerra. Como autor barroco, não poderia faltar uma poesia religiosa. Quando eu digo sacra, eu estou falando poesia religiosa, tá? Que vem de sacramento. Perfeito? No entanto, ele tem aqui, podemos dizer, duas vertentes dessa poesia sacra. Uma vertente em que ele fala bem
em que ele, de certa forma, tem uma reflexão moral, tá? Que é, no caso, a poesia de contrição dele, e a poesia que ele fala mal, que ela é religiosa, mas é ele fazendo uma crítica, e que daí é uma mescla da poesia satírica com a sacra, tá? Mas veja bem, vamos aqui pegar talvez a sua poesia mais conhecida de contrição. Nós temos aqui um modelo conceptista. Lembra que eu falei anteriormente que nós temos duas linhas de escrita, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é mais utilizado na poesia, enquanto o conceptismo é mais utilizado na prosa. Mas que eu poderia ter poesias no modelo conceptista também, que no caso é essa daqui. Ou seja, é uma poesia que ela não exige uma leitura muito complexa, tá? É claro que toda poesia tem lá a sua complexidade, né? Ela demanda uma interpretação de um raciocínio um pouco mais lento para você fazer, mas não tem aquele monte de brincadeira com as palavras, tá? Ela é algo que você consegue, lendo devagarzinho, aí absorver toda a ideia. Esta poesia é um soneto, tá? Se a gente for pegar o esquema rimático aqui, a gente percebe que nós temos um quarteto, mais um quarteto, um terceto, mais um terceto. Daí já já a gente analisa também esse esquema rimático para ficar bem certinha a análise para a gente. Vamos primeiro ler a poesia. Diz assim: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Nesta poesia, nós temos aqui, eu vou interpretar verso por verso com vocês, mas nós temos aqui ele basicamente pedindo perdão e ao mesmo tempo ele está confrontando Deus e dizendo que Deus precisa perdoá-lo de uma forma ou de outra. Veja só, ele diz assim: pequei, Senhor, pequei, Deus. Mas não porque, não é por nada, não. Tá? É porque eu sou um pecador. E é assim, seres humanos são pecadores. E da sua alta piedade, eu me despido, eu me desfaço, eu não preciso dessa alta piedade. Sabe por quê? Porque quanto mais eu tenho delinquido, quanto mais eu peco, mais você tem que perdoar. E veja só, o Senhor Deus, a ideia aqui, né, da poesia, tá, o Gregório de Matos dizendo isso, ele diz assim, que quanto mais ele peca, mais Deus tem que perdoar. E essa é a função de Deus, sempre perdoar quando uma pessoa fica arrependida. E veja bem, como o próprio Gregório de Matos diz aqui, veja bem, Deus, se você fica tão de cara com um pecado, é muito simples. Basta abrandar um só gemido, uma palavrinha, que essa mesma culpa que te ofendeu, Deus, essa mesma culpa se torna um perdão, tá? Se eu pequei, basta eu pedir perdão que tá tudo certo, né? E aí ele faz uma intertextualidade bíblica aqui nos dois tercetos finais. Aquela história da ovelha desgarrada, né? Que compensa muito mais você ir atrás de uma única ovelha desgarrada e deixar o rebanho para trás, que o rebanho já está todo unido e não tem com que se preocupar, e ir atrás daquela única ovelha do que deixá-la para trás. E ele diz assim, ó, se uma ovelha perdida e já cobrada glória tal e prazer teu repetindo te deu, né, como você afirma na Sacra História, como você afirma na Bíblia, eu sou o Senhor, essa ovelha desgarrada. Deixa o rebanho de lado e venha me resgatar. Não queirais, pastor divino, como ele diz aqui, ó, de Deus, se chama pastor divino. Não queira você, Deus, perder em mim, essa ovelha desgarrada, a sua glória. Ou você vai me deixar para trás, você não vai me perdoar e perder toda a fama de Deus bonzinho que você tem. Veja aqui, o Gregório de Matos, tá? Essa é a fala dele, é a ideia dele. O Gregório de Matos, ele pede perdão e ao mesmo tempo ele diz que Deus tem que perdoar sim, porque se ele não perdoasse,
ele perderia toda a credibilidade que ele tem. Então, ao mesmo tempo que ele pede perdão, ele faz uma afronta, né? É típico do Gregório de Matos fazer esse tipo de coisa, porque não que ele não acredite em Deus, ele acredita. Só que ele tem um pouco de birra com a Igreja Católica. Por quê? Porque quando ele trabalhou lá em Portugal, como procurador da Bahia, depois disso, né, ele ainda vai estudar no seminário, ele quase se torna padre, ele volta para o Brasil e aqui ele trabalha como tesoureiro-mor, né, um grande tesoureiro da Igreja Católica, né, na Sé, na Bahia. E certo dia, um padre ficou doente e como o Gregório tinha lá certa formação católica, né, chamam ele para substituí-lo. E ele começa a ficar um pouco de cara com algumas ideias da igreja, né? Ele não concorda com algumas ideias da igreja católica. E ele começa a afrontar a igreja, falar que está errado e tal. E tem um detalhe, ele não era um santinho. Ele saía com freiras, tá? Pelo menos isso é o que a história conta. Ele saía com freiras, ele via um monte de coisa errada e a igreja falando um monte de coisas bonitinhas, mas não praticando. Então ele, um pouco de cara com tudo isso, acabou tendo esse comportamento, digamos, nem um pouco cristão, e acabou sendo excomungado da igreja. Depois disso, ele pegou certa birra da igreja. Ele continua acreditando em Deus, mas ele não gosta do dogma cristão, do dogma católico. Ok? Então a gente encontra muitas poesias em que ele pede perdão, porque ele sabe que está fazendo um monte de coisa errado, mas ao mesmo tempo ele tem certa birra da igreja. E esse é o clássico barroco. O barroco é aquele cara que de dia ele está pedindo perdão na igreja e à noite ele cai na gandaia, ele bebe, ele sai com um monte de pessoas, ele, né, comete um monte de pecados e aí no outro dia de manhã ele está na igreja pedindo perdão novamente, tá? Vamos ver aqui um pouco da sua poesia lírico-amorosa. Antes de mais nada, vale a pena saber do Gregório de Matos que ele teve um amor não correspondido, que supostamente o nome dela seria Ângela, tá? Ele acabou se casando com uma mulher que ele não amava, gostava dela, mas não era aquele amor como esse amor não correspondido. E por muitas frustrações na vida, inclusive a frustração amorosa, ele acabou gastando todo o seu dinheiro em farra, em gandaia e acabou morrendo pobre, tá? Então, em algumas poesias a gente vai ver que ele expressa um amor muito verdadeiro, e em outras ele debocha do amor também, tá? Então a lírica amorosa na obra de Matos abrange um amplo leque temático. Às vezes é a mais pura idealização do amor, como a gente vê aqui nesse quarteto. Olha só. Quem a primeira vez chegou a ver-vos, Nise, né? Nise aqui é um pseudônimo que ele utiliza, e logo se pôs a contemplar-vos, bem merece morrer por conversar-vos e não poder viver sem merecer-vos. Então, tipo assim, quem te viu, e, né, Nise, sua maravilhosa, e logo se pôs a te contemplar, tem que morrer por conversar com você, porque eu tenho muito ciúme, então veja assim, a idealização do amor, eu te amo demais, meu Deus do céu, eu não aguento, né? Já em outras vezes, uma requintada exploração da psicologia amorosa, como por exemplo na expressão da timidez do amante, temoroso do desprezo da amada, que ele se sente assim apreensivo, né? Ele diz assim: largo em sentir, em respirar sucinto, peno e calo, tão fino e tão atento, que fazendo disfarce do tormento, mostro que o não padeço e sei o que sinto. Ele sabe que ele sente o amor, mas ele não consegue transparecer isso, né? Muito tímido. Perfeito? Vamos ver aqui que ele também chega a ter certo realismo irônico, quase cínico em relação ao amor, né? Ele diz assim: isto que o amor se chama, este que vidas enterra, este que alvedrios prostra, este que em palácios entra, este que o ouro despreza, faz liberal o avarento, é assunto dos poetas. Isso aqui está falando tudo do amor, né? Isso aqui é tudo amor. Arre lá com tal amor, vá para lá com esse amor. Isso é amor? Isso é quimera, é sofrimento, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta.
Né? Ah, tá louco de amor, esse negócio que deixa todo mundo meio abobado. Isso não é amor, não, isso é sofrimento. Então eu vejo assim, ele acredita no amor, ele acredita na existência do amor, mas ao mesmo tempo ele tem medo de amar, né? Ele diz que o amor deixa todo mundo meio bocó, e então ele fica com esse medo, né? Esse receio de amor. Beleza? Aí, quanto ao amor não correspondido dessa dona Ângela. E olha só como ele se declara a ela, né? Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Quando ele diz anjo no nome, Angélica, né? Porque Angélica traz ideia de angelical, né? Ele está falando aqui o nome Ângela, né? E anjo, ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformar, só você poderia ser assim, dona Ângela. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé de rima florescente? Tipo assim, quem passa por uma florzinha e olha ela tão bonita, vai lá e corta ela, né? Pra entregar pra alguém. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Tipo assim, quem olha para um anjo vê aquela magnitude toda e acaba não se convertendo? Como isso é possível? É claro que não é possível. É claro que se você vira um anjo, você vai logo idolatrar Deus. Se você vê uma flor, você vai logo lá cortar para apreciar e levar essa flor para casa, né? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas, ó, o mas aqui, ó. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda, né? Então, você é tão linda e maravilhosa, uma pena que só me atenta, só me provoca, mas não fica comigo. Basicamente isso. Esse amor não correspondido. Beleza? Agora, quanto à poesia satírica e burlesca. Burlesca aqui a gente pensa também na ideia sátiro dele, tá? Ah, com certeza aí é a parte do Gregório de Matos que mais importa, em que ele faz muitas críticas, tá? Em primeiro lugar, vamos colocar assim, em primeiro lugar de tudo, é a poesia satírica dele, a poesia que mais importa. Em segundo, é a poesia sacra, tá? Em terceiro, a poesia lírica amorosa. Ok? Então, em primeiro aqui é a satírica, em segundo a sacra, em terceiro a lírica, e em quarto aí é a poesia erótica dele, que talvez é uma poesia que tenha caído um pouco no esquecimento, mas que existe e que vira e mexe está aí nos vestibulares também, então a gente precisa contemplar. Mas vamos ver aqui essa a poesia satírica. Certa vez ele fez uma crítica ao governador da Câmara lá na Bahia, e ele foi até mesmo perseguido politicamente por conta disso, tá? Ele já foi perseguido politicamente, foi perseguido religiosamente, tá? Teve que até se exilar para Portugal durante um tempo. E olha como ele se refere ao rapaz. Ele diz assim: nariz de embono, com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Basicamente, está falando que o cara tem um narigão grandão, né? E que o nariz do cara é tão grande que quando ele entra em algum lugar, o nariz entra primeiro, 2 horas. E só 2 horas depois que o corpo vem entrar. Né? Mas ele só falou que o cara é narigudo. Só isso. E mesmo assim ele foi perseguido politicamente. E ele não deixava barato. Mas pense, né? Qualquer coisinha para se retratar de um político naquela época, no século XVII, obviamente era motivo de perseguição. Tá? No entanto, apesar dele zombar e a igreja zombar governadores, o que ele mais criticava era a Bahia, o seu estado, tá? Que no caso era chamada cidade da Bahia, tá? A sua cidade. Porque ele amava demais a Bahia, mas ele percebeu muita corrupção e acabou se decepcionando politicamente, e claro, isso se estendeu aí para a Bahia culturalmente também, né? Olha só alguns trechinhos que ele diz: Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre, que fala: olha só, você, Dona Bahia, você é muito foda, cara. Você é madrasta de todo mundo que nasce aqui e também de quem vem de fora. Você acolhe todo mundo. E olha esse seu trechinho. Terra que não aparece neste mapa universal com outra. Ou são ruins todas, ou ela somente é má. Então, basicamente, assim, a Bahia acaba sendo ocultada do resto do mundo.
De duas, uma. Ou porque todo o resto é ruim e a Bahia é boa, ou porque todo o resto é bom e a Bahia é ruim. E no caso, obviamente, ele está dando a ideia de que a Bahia é má, é ruim. De um lado, então, ele acaba, né, exaltando a Bahia, de outro lado, ele acaba criticando, né, se decepcionando, tá? Olha só um trechinho aqui que até o Caetano Veloso gravou essa poesia em formato de música. Ele diz assim: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então nós temos aqui até a questão de antíteses, né? Ele diz: Triste Bahia, ó quão dessemelhante você está e eu também estou do nosso antigo estado. Você era de um jeito no passado tão maravilhoso e eu também era de um jeito no passado tão maravilhoso. E agora nós dois, tu estás e eu estou diferente, né, dessa antiga forma. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Hoje eu te vejo tão pobre, Bahia. E eu me empenhando em ficar pobre também. E rica eu já te vi no passado, assim como eu também fui. Então ele faz, né, essa comparação de antíteses entre Bahia e ele, entre presente e passado. Beleza? E por fim, a poesia erótica. Aqui eu já até começo a pedir desculpas com as palavras que eu vou citar, mas não tem como. A gente precisa interpretar essas poesias, elas são bem obscenas, tá? E olha que eu coloquei aqui duas que não são tão obscenas. Só para a aula ficar um pouco leve. Vamos ler essa primeira aqui. Vale lembrar então que segue aí a história de que o Gregório de Matos teria saído e dormido com muitas freiras, tá? É o que diz a história. Se é real, se não é, mas pelo menos é o que diz a história. Olha só como que é essa poesia. Descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo mapa. O ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa a via, que o Jesus às vezes tapa. Topo-a, topando-a todo bolo rapa, que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Que hei de fazer, se sou de boa cepa? E na hora de ver repleta tripa, darei por queima o vaso de toda a Europa. Amigo, que se alimpa da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da sua mão sua cachopa. Vamos analisar a poesia, eu vou tentar traduzir aqui da forma mais sutil possível para vocês. Tá? Quando ele diz, descarto-me da tronga que me chupa, ele está falando, ó, tronga, nesse português meio antigão, é mulher feia, tá? Mulher feia. Eu me desfaço dessa mulher feia que me chupa, né? Exatamente isso que vocês estão pensando, tá? Exatamente isso. Corro por um conchego, corro por um local aí que possa me acolher por todo o território, por todo o mapa. Porque o ar da feia, o ar dessa mulher feia aqui, dessa tronga, me arrebata a capa, me arrepia até o cabelo do chão da barbearia. O gadanho da limpa até a garupa. Então, tipo assim, me bate uma vontade de vomitar. Basicamente isso. Ele vai buscar quem agora? Veja só. Busca uma freira que me desentupa a via que Jesus às vezes tapa. De que via que ele está falando? Obviamente ele está falando do seu membro sexual, né? Como um cano, desentupir o cano que, por estar em Jesus, às vezes fica tampado. E ele vai topar essa freira. Topo-a, encontro-a, encontrando-a, todo o bolo rapa. Sabe quando sobra o resto da massa do bolo e você vai. Exatamente. Tá? Que as cartas, que a sorte lhe dão sempre com boa vontade. Então, no final das contas, ele encontrou essa freira e vai fazer coisas com ela. Aí ele diz, de maneira assim, bem convincente, que hei de fazer se sou de boa cepa? O que eu posso fazer se eu sou um cara bonitão, boa cepa, né? De boa aparência. E na hora de ver repleta tripa, eu acho que ele tá falando algum tipo de sexo diferente aqui, né? Darei por queimo o vaso de toda a Europa. Tipo assim, e na hora de que isso tudo acontece, o que eu posso fazer, né, por toda a Europa? Na Europa é isso que eu encontro, porque quando ele escreveu essa poesia, ele estava morando em Portugal. É isso que eu encontro, freiras que querem fazer essas coisas comigo, tá? Aí no final, no último terceto,
ele dá aqui um conselho. Ele diz assim: amigo, você que se alimpa da carepa, você que fica aí procurando muita mulher, não faça como eu, não. Ou você vai sofrer uma muchacha feia, que vai, pelo menos, né, te tirar a roupa que dissipa, ou você vai fazer da sua mão a sua cachopa. No caso, cachopa aqui está falando, né, o que é uma cachopa? Uma caixa, né? Vai fazer da sua mão a sua caixa, vai fazer da sua mão um instrumento para alto prazer. Está falando aqui de masturbação, cara. Ou você encara a mulher feia, ou você acaba no 5 contra 1. Basicamente isso. Veja que o Gregório de Matos ele era completamente insano, né? Tá, tentei aqui ser bastante sutil na análise, mas de vez em quando, infelizmente, né, ou felizmente, essas poesias aparecem nos vestibulares, então a gente precisa ter pelo menos essa noção aqui. E por fim, mais uma poesia erótica dele, que essa já apareceu demais nos vestibulares, muito mesmo, inclusive em Enem ela já apareceu. Ela traz aqui um pequeno título, tá? Que na verdade essas poesias barrocas elas não tinham um título, mas às vezes ela tinha uma pequena explicação prévia da poesia. E diz assim, que essa poesia ela foi escrita para quem? Para uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou de pica-flor. Ou seja, ele escreveu essa poesia para uma freira que chamou o Gregório de Matos de pica-flor por ser muito magro. E pica-flor aqui é beija-flor, tá? É o nome mais antigo aí para esse passarinho. Beija-flor a gente sabe que é um passarinho muito pequenininho e magrelo, né? E ele diz assim: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica, que fico então pica-flor. Vamos analisar aqui. Essa poesia ela é mais sutil que a anterior, né? Mas mesmo assim ela tem uma conotação bastante pesada. Se você me chama de beija-flor, beija-flor aceite ser, né? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceite ser. Mas resta agora saber se nesse apelido que você está me dando, né? Se no nome que me dais, meteis a flor que guardais. O que é a flor aqui? Está falando da vagina, tá? É isso aí. Você mete a flor que você guarda, tá falando da freira. Você mete essa flor que você guarda no passarinho melhor. Olha só o trocadilho aqui de pica-flor, né? Beija-flor com passarinho. O passarinho ele está falando do quê? Do pênis dele, cara. E se me dás este favor, se você faz isso comigo, sendo só de mim o pica, exatamente isso que você está pensando. E o mais vosso, né? A flor aqui, claro, fica. Aí você pode me chamar de pica-flor. Entendeu a lógica? Pois é pesada, isso é Gregório de Matos, e apareceu já essa poesia, então eu peço desculpa, mas ao mesmo tempo fazer o quê, né? Isso aparece aí nos vestibulares. No mais, galera, esse é o Gregório de Matos, tá? De maneira bastante sucinta, a gente poderia ler 1 milhão de poesias do cara e nunca seria muito, tá? Até a próxima, então. Na próxima aula a gente vai começar a falar do arcadismo e finalmente uma literatura mais tranquila e bonitinha, por assim dizer. Um beijo na alma e até mais.